Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Hoje estamos abrindo aqui uma transmissão para nós repercutirmos aqui a entrevista do Ciro que ele fez agora há pouco no YouTube, no seu canal, né? E hoje foi uma entrevista um pouco mais serena. Eu diria que essa seria a entrevista que nós estávamos esperando, né? Que o Ciro concedesse, porque caso vocês não tenham acompanhado aqui no canal, eu já fiz aqui uma avaliação daquela outra entrevista que o Ciro deu durante a semana ao Roda Viva, uma entrevista que tenho certeza que a maioria das pessoas que curtem o Ciro não gostaram do tom da entrevista, porque ela se pareceu muito mais com uma entrevista mais direcionada a uma campanha eleitoral e não para o momento mais complicado que nós estamos vivendo. Então, hoje nós realmente estávamos vendo o Ciro e a galera que estava participando lá discutindo os temas que eram essenciais, exatamente para o momento que a gente está vivendo. Então, para nós começarmos aqui a nossa live hoje, eu trouxe uma convidada que já há algum tempo eu já venho convidando ela, espero que em outras ocasiões ela esteja aqui com a gente. Então eu trouxe hoje a Suelen Dipp, ela é presidente da JS do PDT de Passo Fundo, e ela vai interagir aqui um pouco com a gente. Então, antes de mais nada, né, Suelen, se tu gostar de acrescentar mais alguma coisa, faça aí a tua apresentação pessoal. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Recebi o convite do Cristiano, fiquei muito contente, inclusive. Fazia tempo que a gente vinha combinando bater um papo, não sobre esse assunto precisamente, mas com tudo que tem acontecido a nível nacional e a nível mundial, principalmente, que é essa crise de saúde pública que a gente está enfrentando. Acho que é importante a gente entrar no assunto sobre essa live, que foi, assim, para mim, foi muito fundamental, essa fala do Ciro nesse momento e nessa tranquilidade, nessa serenidade que ele veio, que foi como, antes de tudo, um cidadão brasileiro, do que como uma pessoa pública, uma figura pública que atua como pré-candidato já a presidente em 2022, né? E eu queria dizer que eu fiquei bastante emocionada, inclusive, com o que foi falado na live dele hoje. Ele mostrou que ele é um homem de uma humanidade sem igual, que é algo que hoje raramente a gente vê em grandes políticos e em grandes líderes. E é algo que a gente precisa salientar, porque nada mais do que ter essa humanidade agora para a gente poder lidar com a situação que a gente está vivendo, que é uma situação de quarentena, que a gente está de todo modo preso dentro de casa, né? E pensar que o que ele trouxe são dados, não são nada fictício, e o que ele falou é o que realmente acontece não só aqui no Brasil, mas principalmente está acontecendo lá na Itália, na China e nos Estados Unidos, que é um país que hoje é tão visado no nosso meio. Bom, realmente o Ciro, ele hoje trouxe informações bastante relevantes. Ele, na verdade, ele acabou trazendo para o debate informações que já eram de conhecimento, né? E nada melhor, né, de que um homem público, um sujeito que já é um pré-candidato, né, mostrar que ele realmente está bem informado sobre a situação do coronavírus, que vem preocupando bastante, né? E eu achei muito interessante o Ciro ele frisar bastante a questão da centralidade das ações, porque hoje nós estamos percebendo por parte dos governadores, dos prefeitos, das pequenas e médias cidades, que eles estão agindo quase por conta própria, né? Muitas vezes nós estamos vendo alguns governadores, e eu cito aqui um governador que não é um cara querido por nós, né, que é o Wilson Witzel, né, ele acabou se queixando, né, que ele estava tentando tomar as medidas necessárias. Entretanto, o governo federal ele estava agindo como uma tartaruga, segundo as suas palavras. Então, ele já começa a demonstrar que ele já está insatisfeito com as ações bastante, eu diria, moderadas por parte do governo.
E convenhamos, né? Eu estive em contato com as ações que o Wilson Witzel, que a gente sabe que não é um cara de esquerda, ele não é um cara progressista, mas olha, convenhamos, algumas medidas que ele acabou tomando foram muito mais assertivas do que a do governo federal, que por vezes nós vemos brincando com a situação, falando que é uma gripezinha, ou tentando amenizar a situação, né, o que é bastante lamentável quando nós percebemos que na Itália nós já temos mais de 4 mil mortes pelo novo coronavírus, né, e nós temos outras regiões bastante atingidas. E um detalhe interessante que o Ciro acabou falando nessa live, que eu também já estava pescando essa informação, e por isso que eu achei muito legal o Ciro falar, foi ele ter comentado, né, a questão de que o Bolsonaro, ele tomou, aparentemente parecia que ele estava tomando uma decisão correta ao fechar as fronteiras do Brasil para alguns países. Entretanto, ele continuava excetuando os Estados Unidos, que a gente sabe que é uma nação que está sendo bastante atingida também pelo coronavírus, e o Bolsonaro, entretanto, não fez nada. Ele simplesmente deixou que os cidadãos americanos continuem entrando aqui. Então, eu achei muito interessante da parte do Ciro ele relembrar isso, o que mostra, né, a eterna vassalagem desse governo com os Estados Unidos. E na sua contraparte, né, ao mesmo tempo que ele protege os americanos, ele ataca os chineses, né, que além de ser os nossos parceiros comerciais prioritários, né, eles têm essa parte da inteligência, de conhecer o problema, de dar os equipamentos necessários para nós, e a gente vê um cara que ele faz parte da Comissão das Relações Exteriores, que é o 03, o Dudu Bolsonaro, atacando um parceiro, alguém que está nessa luta com a gente com relação à epidemia do coronavírus. Então, o Ciro, já nessa parte do coronavírus, o Ciro já deu um show à parte e ele mostrou estar muito bem informado. Complementando isso, teve uma parte da fala dele que foi assim bem essencial, e acho que a gente fala tanto de soberania nacional, né, brasileira, que é o fato dele ser um parceiro que poderia, porque eles têm, como é que se diz, aparelhagem, né, excedente lá que eles poderiam mandar para nós. E no caso, ele deixou bem claro que o Brasil tem sim como fazer a compra desses equipamentos, o respirador, e a compra de máscaras, luvas, até mesmo de toda a aparelhagem necessária para o tratamento dos doentes, e que comprando isso mostra que a gente também tem soberania, que nós temos condições, a gente não precisa se humilhar, entre aspas, assim dizendo, aos demais países, nem mesmo a China, que é um país que está se propondo a nos ajudar e que, independente de ter tido ou não essa crise diplomática ali ocasionada pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Isso, pelo 03, eu ia brincar. Que eles estão dispostos a ajudar porque eles entendem o tamanho que atingiu, a proporção que atingiu com essa disseminação da doença pelo mundo afora, né? Então, eu gostei muito dessa parte do Ciro, a gente fala em soberania nacional, então eu acho que é importante salientar essa parte em que ele diz que o Brasil tem, sim, condições, ele não precisa pedir para que os excedentes sejam mandados gratuitamente, a gente tem condições de comprar, o Ceará já está fazendo isso, ele também deixou bem claro que o Estado está preparado, e ele ainda brincou que se o Bolsonaro quisesse mandar prender ele, que mandasse, mas eles não deixariam de cumprir com aquilo que eles se proporam, que é estar em total harmonia com a população para enfrentar essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Outra coisa, antes de te passar a falar novamente, é que ele apresentou algumas soluções que até então a gente não estava conseguindo ver. Eu, principalmente, sou uma pessoa que estava muito preocupada com a questão da economia, da retração que a gente ia ter, da depressão global, que a gente vai enfrentar, não tem escapatória, a gente vai passar por isso. Mas também pensando já em soluções posteriores a essa crise, né, de como a indústria vai se recuperar,
e como os trabalhadores autônomos vão poder continuar com seu comércio, né? Vão conseguir trabalhar, se manter, sustentar, pagar as dívidas, porque elas vão continuar chegando e a gente vai continuar tendo essas dívidas sem pagar, né? Então, que nem ele deu um exemplo ali para uma das mulheres que falou que ela era cabeleireira e ela não sabia como ela ia passar por isso, porque as contas estariam chegando, ela estava com muito medo de não conseguir pagar a conta. Então, ele falou o que ela precisa fazer como cidadã e também apresentou uma ideia de como o governo deve agir frente a isso, que primeiro ela deve fazer um cadastro nas políticas públicas, seja Bolsa Família, seja naquelas... Os programas de transferência de renda. Isso, que os municípios às vezes têm, e que o governo, os políticos em geral, aqueles que estão eleitos, que estão ocupando cargos dentro do Congresso, dentro do Senado, que eles façam políticas e devem lutar por políticas de programa de renda mínima, para que essas pessoas possam ao menos sobreviver durante esse período sem afundar em grandes dívidas, né? Também políticas de apoio às pequenas empresas, né? Com a reestruturação do crédito, com a capital de giro, porque ele deixou bem claro que o Brasil tem reservas para isso e a gente consegue, se tiver uma gestão eficiente do governo federal, a gente vai conseguir passar por essa depressão sem criar esse colapso econômico que tanto se fala. Não, até quando ele começou a falar sobre essa parte da soberania, eu acabei lembrando algumas coisas, porque assim, eu estava fazendo, antes de eu ver essas lives do Ciro, eu estava fazendo um curso com o professor Paulo Gala, então assim, eu acabei lembrando de algumas coisas que começaram a me dar uns estalos durante essa entrevista do Ciro. Por exemplo, quando o Ciro fala que nós não temos, por exemplo, nem a máscara para que nós possamos nos proteger, que nós não temos os equipamentos suficientes. Isso me lembra das tantas vezes que o próprio Ciro, né, falou sobre a importância da industrialização, da importância da química fina, né? E o professor Paulo Gala, ele também fala muito sobre isso, né, de o quanto que é importante tu ter uma indústria forte, porque se o Brasil ele tivesse lutado por uma indústria forte, se os nossos liberais tivessem esse projeto e não o projeto contrário, que era do desmonte, que era muito apoiado por essa escola de Chicago, ao qual o Paulo Guedes se associa, hoje nós poderíamos estar, de repente, num estágio mais avançado da nossa medicina e quem sabe a gente não precisaria importar tanto esses equipamentos, máscaras e outros itens, né? Inclusive, química fina, então, poxa, nem se fala, né? Porque nós precisamos importar todos esses equipamentos e insumos também da medicina. Então, foi um dos estalos que acabou me surgindo durante essa entrevista do Ciro. Outro ponto que eu achei interessante, né? Porque sempre quando aparece um problema, a gente logo pergunta, tá, mas onde é que está o exemplo? Onde é que está a solução? Né? E tu já apontou corretamente pelas palavras do Ciro, ele já mostrou a solução, mas mesmo assim, né, a gente sempre vem, tá, mas e onde é que a gente vê o exemplo de onde isso deu certo? Pois bem, o Ciro demonstrou com casos concretos que ele passou no estado do Ceará, ele passou pela dengue, ele passou pela cólera, e ele mostrou o quanto que na época dele, mesmo com todas as divergências que ele tinha com governadores, com presidentes, eles souberam se unir, fazer um gabinete da crise para que eles pudessem passar por esse problema crítico. Ele, inclusive, falou de uma outra mazela do seu estado, que era a seca, né? Que isso já é de conhecimento. Quem faz parte da militância do Ciro sabe que o Ciro teve 90 dias para construir um canal, porque senão o povo ia morrer de sede. E ele foi lá e deu o jeito dele e conseguiu concluir essa obra que salvou uma boa parte da população. Então é aquilo, né? O Ciro, ele não só deu a sugestão, como ele também mostrou, através do exemplo, que é possível fazer as coisas, né? Inclusive com os exemplos do passado, apesar de que, claro, essa é uma pandemia, é uma situação
maior, né, e que exige ações um pouco mais robustas, é verdade, né? Então, fica o desafio aí, né? Isso aí foi uma crítica bem forte dele também, porque apesar de a gente estar fazendo quase um mês desde que a gente teve os primeiros casos registrados, né, do coronavírus aqui no Brasil, o presidente até agora não se reuniu com seus governadores para conversar sobre as medidas que vão ser tomadas em cada estado para, assim, de forma geral, porque cada governador está agindo de forma autônoma, né, dentro daquilo que é da sua competência, para poder tentar barrar que essa epidemia ela se torne uma coisa catastrófica, né? Que a gente comece a ter pessoas morrendo assim todo dia, que nem na Itália, por exemplo, chegou a 4 mil mortes, como tu citou anteriormente. Então, essa falta de organização, de centralização, de levar as coisas muito na brincadeira, foi uma crítica forte do Ciro. Até o momento ele se posicionou, ele me lembrou muito o Brizola, porque ele foi bem duro na crítica dele, a forma de se expressar foi assim, muito vivaz e necessária nesse momento, que foi, cadê a reunião com os governadores para criar um plano de contingência a nível nacional, para que todos os estados tenham de forma, vamos dizer assim, pontuada, o que deve ou não ser feito nesses estados. Claro, levando em consideração que alguns estados têm problemas até que vão se agravar mais, tipo São Paulo, né? São Paulo é um estado que só na capital a gente tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Porto Alegre também, então a gente vai ter que avaliar cada estado, a realidade de cada estado, que a gente sabe que lá no norte e no nordeste não é a mesma realidade aqui do sul. A gente vai ter outras dificuldades, mas se reunir e pontuar, ó, isso tem que ser feito imediatamente, isso vai ser feito em XX estado, isso aqui não, porque não é necessário, porque talvez é mais necessário. E é uma crítica que veio no momento exato, porque logo depois da fala dele, eu pude dar uma olhadinha no jornal e eu já vi que teve algumas mudanças na forma dele se posicionar, do próprio Bolsonaro se posicionar, para que seja criado esse plano a nível nacional de como combater essa pandemia que a gente está tendo. Né? Então, a fala dele foi, em geral, muito bem em questão econômica, na preocupação dele, que nem ele falou, eles estão disponibilizando R$200, é ótimo, tudo que vier agora vai ser ótimo, mas poderia ser muito melhor, né? Poderia ser muito melhor e eu acho que tem outras maneiras que a gente pode tratar isso. Acho que tem uma campanha até assim na base da sociedade muito forte, que é de incentivar a compra em pequenos negócios, porque a gente sabe que são os pequenos que vão ser os mais prejudicados no dia de hoje. A questão também da solidariedade, de a gente saber que tem pessoas que não têm condições de comprar o alimento, então de arrecadar esses alimentos e levar para essas pessoas. A questão da solidariedade com os idosos, eu vejo muitas pessoas se oferecendo na internet para ir fazer as compras para essas pessoas que estão no grupo de risco, né? Que é muito importante também salientar que está tendo uma união, apesar de ter um ou outro ali que estão se aproveitando no momento para se engrandecerem nisso, e até mesmo disseminar mentiras, que nem algumas igrejas continuam abrindo, mesmo sabendo que ali é um antro de contaminação, né? E as ações do Estado quanto a isso de ir lá fechar, caçar alvará, de suspender, de mandar o pessoal ir para casa, a proteção em Santa Catarina, foram nas praias, mandar o pessoal embora, de multar. Teve até um empresário que foi preso por causa disso, porque ele insistiu em manter seu comércio aberto, sabendo que não pode nesse momento. E eu vejo que falta talvez só um pouquinho, além das questões de prevenção, isso tirando um pouquinho da fala do Ciro e trazendo para o momento atual que a gente está vivendo, pelo que eu tenho observado, que é a questão de que a gente tem bastante informação de como se prevenir, mas as pessoas não estão tendo conhecimento sobre os seus direitos, principalmente quem é trabalhador, né? Quem está na indústria, quem está ainda nesses... No telemarketing também, eu tenho visto também. Em Alagoas, por exemplo, eu estava vendo um caso do pessoal lá da Unidade Popular pelo Socialismo. Um amigo meu estava filmando que eles estavam tentando fazer com que as empresas se sensibilizassem para mandar embora os trabalhadores, chamaram a polícia, tinha polícia lá na frente, e era um protesto totalmente pacífico da Unidade Popular pelo Socialismo de Alagoas. E é exatamente isso. Então, acho que ainda falta um pouco de informação sobre como cada comércio, cada indústria, cada
parte da sociedade tem que se posicionar dos direitos do trabalhador, da empregada doméstica também, que eu vejo muita gente reclamando que os patrões não estão nem aí, tipo, a gente tá doente, você tem que estar aqui para nos cuidar. Falta essa sensibilidade e essa informação. Acho que então a gente disseminar isso é muito importante, além de disseminar o porquê que é importante a prevenção, né? Sim, inclusive eu queria fazer uma transmissão justamente sobre esse tema, né? De que eu estou recebendo muita coisa de muitas pessoas que estão dizendo, na cidade tal tem loja que está abrindo só para pagamento. Olha, tem uma empresa assim, assado, que ela está mandando o pessoal trabalhar, sabe? Eu estou vendo muito esse tipo de depoimento chegando ou para mim ou para outras pessoas do meu ciclo. Então, a gente está vendo que o bom senso não está imperando. Muitas vezes o pessoal está levando muito por um lado de que é uma gripe normal, né? Às vezes eu vejo até mesmo aqui no nosso campo, às vezes eu vejo pessoas brincando, achando que não é tão sério esse assunto, quando na verdade deveria ser muito preocupante. Até inclusive eu estava lendo agora há pouco tempo e até vindo para essa discussão sobre a retração econômica que o Ciro falou, tu também comentou sobre isso, né? O Ciro comentou sobre uma retração de 4,4%, né, que é uma expectativa do FMI. E ele citou a Mônica de Boll, né, que é uma economista, que ela é uma economista liberal, eu conheço ela, acompanho o canal dela, inclusive, e ela acabou mostrando um resultado um pouco mais pessimista, né, que a gente poderia ter uma retração de menos 6%, que, convenhamos, seria bastante grave, né, mas a previsão de uma recessão em nível global, ela já é bastante previsível, né? Isso já se está trabalhando, inclusive, né? Até em razão desses problemas, né? Eu até estava brincando com esse tempo com as minhas postagens, né? Que com esse Covid o que a gente não está mais vendo agora é liberal. O liberal acabou. O liberal acabou com o Covid. O socialismo finalmente chegou. Agora eles são tudo estatista. Inclusive, agora eu estava lendo, olha só onde é que eu peguei a informação. Eu peguei a informação lá no Antagonista, que não é nada suspeito que seja de direita, né? Mas a OCDE, o secretário-geral da OCDE, o Angel Curia, ele já está conversando que a OCDE ela está planejando um plano econômico com uma ambição do plano Marshall, né, que é aquele plano de reestruturação depois da guerra, com uma visão do New Deal, né, que é o plano aquele do Franklin Roosevelt, né? A ideia é unir os dois projetos porque eles viram que não há como sair dessa crise sem a intervenção do Estado, porque é muito grave, até porque isso vai no sentido até mesmo do que o Ciro falou. O Ciro, ele foi muito bem quando ele colocou que nós não devemos tratar esse caso apenas como uma crise sanitária. Essa é uma crise do próprio capitalismo global. E eu acho que aí ele matou a pau quando ele falou isso, porque é exatamente isso. Porque nós estamos vendo, não só por parte do governo Bolsonaro, mas por parte de outros governos que defendem a austeridade e políticas liberais, que é o coronavírus que tem sido o responsável por uma provável recessão e pela piora do cenário econômico, quando, na verdade, se nós observarmos bem, antes mesmo de acontecer o fenômeno do coronavírus, as economias já não iam assim tão bem, né? Os PIBs regionais, os PIBs globais, se a gente fizer uma avaliação a partir dos seus trimestres, nós já percebemos que as coisas não iam bem. Inclusive, o último economista que venceu o Prêmio Nobel, ele falou já que 2020 haveria uma grande possibilidade de nós enfrentarmos uma recessão global, porque
ele disse, a gente ainda sofre com os reflexos daquela crise econômica, né, a crise do subprime de 2008, ela ainda está muito viva. Então, o coronavírus, ele é um ingrediente a mais, né? Eu até estava tirando uma dúvida com o meu professor, o Paulo Gala, estava perguntando para ele se o coronavírus ele não era o cisne negro na economia. É que o cisne negro ele é aquela coisa que ninguém espera, é aquela anomalia que surge no sistema que ninguém está esperando, e de repente ele traz um resultado totalmente imprevisível, né, que os agentes econômicos eles não estavam prevendo. E é exatamente esse o papel do coronavírus, que eu acabei tirando a dúvida, e ele disse, não, claro, pode se encaixar dentro da tese. E é justamente isso que tu falou, né? A questão que a falta de preparação dos governos liberais ali, que nem o Brasil fechou muitas indústrias assim nos últimos 2 anos, foi um recorde de indústrias. 2019 a gente vê só em São Paulo o que fechou de indústria. Exatamente. Então, assim, a gente já estava em recessão antes da recessão. A gente já estava ali, o Brasil não estava preparado para lidar com qualquer tipo de crise, fosse uma crise sanitária, fosse uma crise econômica, e eu acho que o corona, nesse momento, ele veio para mostrar isso. A gente vê que os liberais eles já não se falam mais, que ele falou, eles se tornaram estadistas, desculpa. Eles acabaram chegando ao ponto que, assim, ó, o pessoal está vendo que é o SUS, que é um sistema público de saúde, que é proporcionado pelo Estado, que é o que está salvando as pessoas, né? A gente já conseguiu ver a mudança nessa ideia do capitalismo, que a gente tem de lucro, né? Que a gente tem que lucrar acima de tudo e acima de qualquer coisa. E a questão das reestruturações também, dos passivos ativos, a dilação de prazo de recolhimento, também mostra uma ideia mais social em cima do que o capitalismo pregava, que era, tipo, foda-se, vamos cobrar e aconteça o que acontecer. A gente não tem que, o pequeno empresário, ele que lute, vamos botar assim, né? Então, nessa ideia que a gente vê que o mundo vai mudar por causa disso, né? A ideia do capitalismo, ele vai se quebrar. O liberalismo em si também vai se quebrar. Então, isso é muito importante. E o Ciro falou uma frase que foi, assim, essencialmente, assim, para mim é a visão que eu tenho também que vai acontecer futuramente, é que a gente vai sair dessa crise sanitária numa outra perspectiva, num mundo completamente diferente. A gente não vai ter mais o que a gente tem hoje, seja em estatísticas econômicas, seja em questões sociais, nas ideias de construção social, porque quando a gente fala que a gente tem 50 milhões de brasileiros que estão ali de forma autônoma, que estão trabalhando por conta própria, que não têm os seus direitos garantidos, a gente percebe que a gente está mais do que nunca precisando ter um olhar diferente sobre isso. Porque muita gente que vai morrer não são os grandes ricos que foram os que nos trouxeram as doenças. Sinceramente, quem trouxe é quem tem dinheiro que pôde viajar, né? Mas sim as pessoas que hoje vão ser atingidas, que são as pessoas que estão lá na favela, que estão nos bairros periféricos, que estão na baixa renda, que às vezes trabalham de dia para conseguir comer de noite, e quando conseguem, com os moradores de rua, que só em São Paulo a gente tem mais de 60, né? Tirando aqui em Passo Fundo, Porto Alegre, nessas cidades assim que são grandes dentro do seu espaço regional, né? E quando a gente para pensar nisso, pensa no impacto que isso vai ter para a sociedade, que com a morte dessas pessoas, a gente tem que mudar o nosso modo de ver, inclusive como a gente vive o consumo, né? Eu já vinha acompanhando também algumas falas sobre a questão do consumo consciente, sustentável, né? E da diminuição do consumo. Agora, se faltar comida, a gente vai ter que fazer racionamento, então a gente vai ter que mudar a nossa forma de consumo meio que obrigatoriamente. Então, acho que toda essa crise ela vai vir para trazer realmente um novo olhar, né? Sobre o que a gente já vivia antes, sobre o que a gente vai passar a viver hoje, e também um novo olhar sobre como nós nos encaixamos dentro da nossa sociedade. Bom, e eu queria te fazer uma pergunta até. O que tu sentiu falta do Ciro nessa entrevista?
Tem alguma coisa que tu sentiu falta, que ele deixou de falar, até mesmo pelas informações que tu vem colhendo? Assim, na verdade, eu não senti falta, mas eu fiquei surpresa com a forma da abordagem dele, foi totalmente diferente. Eu digo que eu nunca tinha visto o Ciro tão emocionado como num momento como esse. Eu acho que todo mundo está emocionado, todo mundo está muito sensível ao momento que a gente está vivendo. Em relação a sentir falta, eu acho que ele trouxe soluções que, antes de tudo, era o que estava faltando, que é um olhar que a gente não está tendo, a gente está focando muito no problema e não nas soluções, e é um erro que a gente tem como ser humano, e também de criticar. Eu achei que ele foi bem contido em algumas críticas em relação ao Bolsonaro. Esse ponto aí eu achei bem interessante, dele não... apesar dele ter desqualificado o Bolsonaro várias vezes, mas eu achei bom, assim, ele ser esse tom contido, de não parecer um oportunista, sabe? Exatamente, eu achei essa atitude dele, assim, exatamente aquilo que faltava no discurso dele, que a gente bate tanto, e as pessoas aí acabam não focando nas ideias, naquilo que a gente realmente tem que focar, que é nas soluções. Eu vou insistir nas soluções, porque para mim foi um dos pontos cruciais da fala dele, né? Foi apontar soluções, tanto para o cidadão quanto para o governo. Então, eu achei ele bem contido nas críticas em relação ao governo Bolsonaro. Apesar disso, ele falou sobre isso, mas falou de uma forma bem mais clara e não tão oportunista, como tu citaste. E também a questão da humanidade que ele transpareceu e como ele se dispôs a ajudar, contribuir no que ele puder, não só como uma figura pública, mas como uma pessoa que compõe a sociedade, e em ajudar as pessoas que vão sofrer com isso, que são os idosos, principalmente. Muitos idosos tendem a morrer por causa desse coronavírus, e também da questão de alertar as pessoas de vocês precisam barrar o crescimento dessa doença na nossa sociedade, porque senão mais da metade da população vai ser atingida por isso, e a gente vai ter um impacto significativo, não só econômico, mas nas nossas vidas. Não, assim, fora o tom, né? O tom dele foi bastante sereno, que eu gostei bastante, apesar de que ele deu umas pistoladas ali, mas faz parte, né? É o jeito do Ciro, né? De vez em quando ele tá tranquilo, daqui a pouco ele já dá umas pistoladas, né? Mas Brizola, gente, ele aprendeu com Brizola. Mas, assim, eu achei ele bastante sereno, como eu disse, eu concordo contigo nesse ponto, e eu acho que ele adotou o tom mesmo de um estadista, sabe? De procurar o diálogo, de dizer, olha, vamos conversar, de cobrar mesmo, sabe, do governo federal, de buscar uma solução. Mas, assim, antes de eu falar o que faltou, o que eu acho que faltou no Ciro, eu queria falar eu queria só pontuar uma coisinha antes. A gente aqui estava falando, a gente lembrou dos grupos de risco, né? A gente fez aqui até um recorte, né? Os idosos, o pessoal morador das comunidades, né? Das favelas. A gente fez esse recorte, fez uma lembrança muito boa. Mas sabe, eu estava pensando assim hoje, né? E ontem eu estava pensando, imagina como é que deve estar a vida daquela família que às vezes o pai deixou a criança e ele é criado pela avó. Imagina aquela criança tá deixando de receber o carinho do avô que criou, sabe? Ou da avó que criou ele a vida toda, que pegou ele desde criança e ele não poder ter esse contato, nesse momento difícil, sabe? Eu parei para pensar, porque assim, eu trabalho em escola. E assim, olha, eu vou te falar que no ambiente que eu vivo, o mais natural é os alunos serem criados pelos avós do que pelos pais. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, imagina que situação difícil nesse momento. E eu também lembrei de um outro grupo que a gente vem falando já pelo menos uns 3 anos, né? São os desempregados. Eu fiquei pensando, imagina aquela pessoa desempregada, aquele cara desalentado, que é aquele sujeito que não tem mais a esperança de encontrar um emprego. Imagina, veio essa epidemia agora, tu imagina para quem não tem quem se apoiar, não tem uma família a quem se apoiar, imagina a dificuldade que essa pessoa está passando agora, sem contar, né, que o Bolsonaro,
num momento de crise, isso o Ciro lembrou na live, nesse momento de crise, o Bolsonaro vai lá e corta o Bolsa Família. Família. Uhum. Olha, é uma coisa inacreditável. Mas agora eu quero fazer o meu destaque, né? O meu destaque, que eu achei que faltou para o Ciro, foi ele ter falado com relação a essa ideia que o Bolsonaro tá falando da redução da jornada e o corte do salário em 50%. Olha, isso assim, ó, a maior palhaçada que tem, porque tu imagina a situação, se tu tem um desabastecimento ou tu começa a aumentar a procura por algum produto e aí tu não consegue adquirir depois porque tu tem o teu salário reduzido em 50%. Pô, eu achei isso uma palhaçada quando nós analisamos, e aqui eu quero voltar para o Ciro, quando nós analisamos as práticas internacionais, nós estamos percebendo que os Estados Unidos, ele foi lá e ele revogou a hipoteca, revogou aluguel, lá na França, na França, na Itália, na Espanha, corte na luz, o gás, a água, eles estão deixando de cobrar justamente pelo momento difícil. E olha, e no Rio foram tomadas medidas muito parecidas com essa. E nós não estamos falando de um esquerdista, de um comunista, nós estamos falando de um cara de extrema direita, que é o Wilson Witzel. O governador do Maranhão, Flávio Dino, antes de qualquer surto, o Maranhão não tem nenhum caso confirmado até agora. Teve 5 casos suspeitos e nenhum confirmado. Mas mesmo sem a confirmação, o governo do Flávio Dino estava agindo antes. E ele continua agindo, ele continua tramitando projetos para defender as pessoas mais vulneráveis, porque o estado do Maranhão é um estado muito pobre. Eu digo isso porque eu conheço o Maranhão, já fui para lá, então eu conheço pelo menos um pouquinho de como é a realidade daquele estado. Então a gente começa a perceber que às vezes a gente não precisa nem olhar para as práticas internacionais. Aqui dentro do país já tem alguns governadores que estão tomando atitudes um pouco mais assertivas que o governo federal. Então é muito complicado quando eu vejo que um governo fala em cortar 50%. Pode falar. A gente nem precisa, desculpa te interromper, mas é que eu preciso fazer um adendo nessa tua fala. A gente não precisa ir. O Ciro, ele, na verdade, ele citou isso, mas ele não aprofundou. Foi uma fala dele, assim, de 3, 4 palavras, assim, bem curtinha mesmo. Ele não se aprofundou no assunto, né? E a gente também não precisa ir muito longe, porque eu vou dar um exemplo de um cara que eu não gosto nem um pouco, tá? Eu tenho as ideias e ideologias são totalmente diferentes, que é um deputado estadual nosso, que é o Matheus Vespi. Eu estava acompanhando as reportagens aqui num dos jornais do meu município, em que ele fez uma proposta dentro do governo estadual para impedir com que a Corsã e as distribuidoras de energia não cortassem durante esse período o abastecimento, mesmo daqueles que têm contas atrasadas, né? E eu fiquei muito, muito chocada, realmente, eu fiquei realmente chocada, porque ele foi um dos maiores defensores da privatização, e ele é totalmente contra todas as questões sociais e que eu defendo, né? Uhum. Então, eu, pessoalmente, fiquei bastante surpresa quando eu li a reportagem em que ele estava propondo isso. Eu não sei se isso é uma questão de oportunismo para ele se engrandecer devido à questão dos professores, que daí é outro assunto, mas eu achei muito acertado esse projeto que ele propôs. Outra coisa também é o nosso próprio governador, que é o Eduardo Leite. As medidas que ele tomou de fechar as fronteiras do Rio Grande do Sul, não deixar que gente de outros estados entrem aqui por meios terrestres, de pegar e fechar comércio, de determinar o horário até agora para os postos de gasolina, porque o pessoal, infelizmente, estava indo para as lojas de conveniência beber depois, né? Então, de fechar agora até as 8 da noite, 7 da noite, fecha as portas das lojas de conveniência.
Então, eu também fiquei bastante surpresa, porque a gente, levando em consideração falando agora do Rio Grande do Sul, da nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, eles não são políticos que defendem essas coisas, que a gente poderia dizer, não, eu esperava isso dele. Então, eu achei bem, bem pontual e achei, assim, nobre da parte deles. Então, eu gostaria de salientar que a gente não precisa ir para o Maranhão, a gente não precisa ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para citar esses exemplos que a gente está tendo aqui, bem próximo de nós, né? Então, e sim, eu concordo contigo, faltou essa fala do Ciro em relação aos trabalhadores terem o seu salário cortado pela metade. Ele citou isso, mas ele não se aprofundou numa resposta referente a isso. Ele voltou depois a falar novamente da indústria e da recessão e de como retornar com isso. E eu acho que é bem, bem importante a gente salientar esses pontos, porque as pessoas também precisam saber que aqui na nossa região a gente também está tendo reflexos do governo de forma positiva. Não, inclusive tinha pessoas, já que tu falou sobre os postos de gasolina e a fuga das pessoas das cidades, né? Imagina que também tenha isso, né? Aqui na minha região, por exemplo, tinha pessoas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que estavam saindo para ir para as praias. Aí o que aconteceu? A exemplo lá de Capão, a prefeita de Pinhal e o prefeito lá de Cedreira, eles fecharam as estradas, só que daí eles não tinham autorização do DAIR, aí caiu na porque daí não é competência. Aí caiu na inconstitucionalidade, eles tiveram que abrir, não teve jeito. Aí os espertos, né, quando viram que estava fechado, eles estavam entrando aqui na minha cidade para ir para a praia. Ah, que legal. Eles estavam fazendo isso. Aí o prefeito da minha cidade estava pensando em fechar a estrada. Aí ele disse, só que daí ele se informou, ele ficou sabendo o que aconteceu no caso de Cidreira e Pinhal. Ele disse, não, ó, a gente vai conversar com o governo do estado. E ele fez uma live, ele explicou, ele disse, ó, a gente vai conversar com o governo do estado, vai conversar com o DAIR para ver o que a gente pode fazer para impedir que as pessoas saiam, né, das cidades para vir para cá, e de repente pode ser que elas estejam contaminadas e passem para outras pessoas. Então, a gente vai ver na medida do possível o que a gente pode fazer. Além de, apesar da gente estar salientando bastante essa questão da solidariedade, da união da sociedade, da conscientização, a gente também tem que lembrar que tem muita pessoa que não está levando isso a sério, está achando que está seguindo os passos do nosso presidente de dizer que é só uma gripezinha, que não está entendendo que a pessoa pode morrer afogada com o pulmão cheio de líquido, porque ela não vai conseguir mais respirar, o pulmão dela vai encher de líquido, ela vai ficar ali ofegante, né, no caso, e ela vai morrer aos poucos. Então as pessoas elas não estão tendo consideração. Aqui na minha cidade, eu estou tentando, assim, eu estou abordando as pessoas que estão sentadas nas praças dizendo, ô gente, por favor, se vocês não pensam, você pensa nos outros, né? Tem pessoas aí, idosas, que vão sofrer por responsabilidade de vocês. Pessoas estão realmente confundindo quarentena com férias, e não está certo isso. Então a gente precisa salientar mais uma vez que é necessária uma conscientização de toda a população de que isso não é uma brincadeira e que isso daí não é uma teoria da conspiração da China para comprar todas as bolsas de valores e bombar a economia dela, como está rolando. Para destruir o capitalismo. Exatamente. Né? Até porque ele já estava colapsando antes. Exatamente. Então, essa é a questão. As pessoas elas estão assistindo muito filme de teoria, sei lá, assistindo muita coisa no YouTube, estão muito ociosas, e estão levando na brincadeira um assunto que é realmente sério, que realmente vai ter impacto na nossa vida. Passo Fundo, a gente já teve casos suspeitos registrados, nenhum foi confirmado até agora, né? Então, a gente está tentando conscientizar que quanto mais a gente puder evitar que isso chegue até aqui, melhor ainda. Mas, lembrando que a gente também tem pessoas que são assintomáticas, não vão ter os efeitos da doença, mas nem por isso elas não vão deixar de ser portadoras da doença e de transmitir para outras pessoas. Aqui no meu município, por exemplo, pelo menos na parte da tarde ali, passa umas 3, 4 vezes por aí um carro anunciando para o pessoal, para eles não saírem de casa, se eles quiserem, eles comprem por telefone, falem com a padaria, falem com
o supermercado, com a farmácia, enfim, né? Eles estão fazendo toda a comunicação justamente para o pessoal não sair, sabe? Eles estão fazendo um esforço muito grande para impedir que as pessoas saiam. E eles estão frisando muito isso que a gente está falando. Pessoal, não é férias, fica em casa em isolamento social. Então, né, o poder público municipal aqui da minha cidade, pelo menos, tem feito muito esse trabalho de conscientização, né, de avisar o pessoal. E aí, como é que está sendo aí? Aqui também, hoje passou o carro 2 vezes. Os meus pais, eles têm um comércio essencial, de serviço essencial, que é uma padaria, né? Então a gente está podendo, devido ao decreto municipal... Sonho, inclusive. A gente está podendo ainda estar abertos em funcionamento, né? Seguindo todas as regras de higiene determinadas também no decreto, que é usar deixar álcool em gel disponível para os clientes, fazer a limpeza a cada 3 horas com produtos de limpeza ou com o próprio álcool. A gente está usando um dos mais fortes, que é o 92 ponto alguma, para fazer a limpeza dos balcões. Mas ainda assim eu tenho visto muitas pessoas na rua, nas pracinhas, com criança, e isso tem me deixado bastante preocupada. E diante disso eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma opinião e eu gostaria de saber se eu sou a única que pensa assim, ou se é uma visão mais geral mesmo, que é a questão de o que fazer se as pessoas não cumprirem com as determinações, se elas continuarem insistindo de que isso não é tão grave, que elas podem circular livremente, mesmo com todos esses avisos, com toda essa parte de conscientização dos próprios municípios. O que a gente poderia fazer para evitar que as pessoas continuassem agindo de forma tão irresponsável? Bom, assim, por nossa parte, eu acho que a conversa, a gente dialogar com as pessoas, nós aqui como indivíduos, eu acho que a gente pode fazer isso. Agora, por parte das administrações, olha, sinceramente, eu acho que multar essas pessoas, inclusive a gente tem visto isso muito também nos países desenvolvidos, né? Eu acho que é uma boa prática justamente para inibir que as pessoas parem de sair, né? Porque, por favor, né? A gente está com um problema muito grave. Hoje já foi anunciado que nós temos mais de 1.000 casos, né? Então é uma curva bastante perigosa e, inclusive, já tem comparações muito com a Itália. Até estava comentando, né, com a minha mãe hoje, está dizendo, olha, mãe, não é por nada não, mas eu acho que se essa situação se agravar, porque eu não sei se tu tem acompanhado os especialistas, eu estava acompanhando um especialista, um microbiólogo, que ele estava dizendo que a gente pode ter assim um momento o momento que a gente vai respirar dessa crise vai ser em setembro. Vai ser o momento que a gente vai respirar. Ele disse que é em agosto que a gente vai começar a sentir a queda do coronavírus. E em setembro a expectativa é de estabilizar. Mas não vai, mas a gente vai ter que ficar com os olhos bem abertos. E nesse sentido, eu estava dizendo, olha, mãe, sinceramente, eu acho que os comércios vão ter que começar a contratar desenvolvedores para começar a fazer sites para as pessoas começar a comprar online, porque não imagina se a situação piora, como é que a gente vai fazer para até mesmo para a gente começar a fazer o que é essencial, as compras essenciais, caso a gente tenha uma piora dessa situação. Não, e a outra preocupação dentro disso é se a gente vai conseguir, porque a indústria vai ter que, se chegar nesse pico, vai chegar um momento que ela vai ter que parar também. Ela vai acabar entrando nessa questão de paralisação e a gente pode acabar ficando sem abastecimento. Essa é uma das preocupações, eu acho que maiores por parte de todo mundo, porque eu acredito que é porque quando eu vou no mercado, a fila de gente com carrinhos lotados de comida, que no momento não é necessário esse tipo de atitude, e eu vejo que elas são realmente preocupadas em ficar desabastecidas de alimentação, do básico, né? Até aqui em Passo Fundo a gente brinca que o pessoal está com medo, na verdade, de ficar sem papel higiênico, porque compram de fardos, assim, ó, fardos e fardos para levar para casa. Então, a questão
é que se a gente continuar saindo agora, que se a gente tivesse a consciência que se a gente parar agora, não vamos chegar até agosto para voltar a ter um declínio e daí sim voltar a respirar em setembro. Se a gente tiver essa conscientização e que esse é o momento que a gente tem que parar para que em junho a gente já possa estar voltando ao normal, vai dar tudo certo. Mas se continuar no ritmo que está, a gente talvez até mais que setembro, e até entra numa outra versão, que esse ano eleitoral, né, vai interferir também, e já está sendo discutido pelo TSE sobre isso, sobre como que a gente, se vai talvez ter um adiamento das eleições, quem sabe finalmente vão colocar as eleições municipais, estaduais e federais tudo juntas, né? Então, é outra questão que também tem entrado em debate. A princípio, o TSE disse que não vai se posicionar sobre isso, porque ainda não há uma necessidade, mas que se a gente não dá uma olhadinha nessa curva na pandemia, pode ser que, se o nosso suspiro voltar só em setembro, nem tem tempo de fazer uma campanha eleitoral, né? E aí a gente vai fazer como, né? Então a gente também tem que pensar em todas as coisas que vão nos circundar. Vai ser um ano perdido até mesmo para os estudantes. Quem está no... Eu sou graduanda de Direito, né? Pretendo me formar no final desse ano, mas já estou bastante apreensiva em relação a isso, porque eu vejo, apesar de videoaula e a maneira como a própria instituição tem se remodelado para tentar atender os alunos, ainda assim não é o suficiente para a gente chegar lá no final do ano. A OAB já foi suspensa, vai ser reagendada, né, a segunda fase. Os concursos públicos que estavam para acontecer não vão mais acontecer. Então, isso vai atingir todos os meios, né? A gente tem que pensar nisso. Então, as pessoas precisam tomar consciência agora, que agora é o momento de ficar em casa, antes que isso se manifeste melhor. E em relação à comparação que é feita ao Brasil e à Itália, eu acho ela um pouco equivocada, mas eu não sou especialista, então é uma opinião minha, tá? Porque a Itália é um país bem menor. Então, o número de casos, a proliferação do vírus lá, em relação à extensão que a gente tem, até mesmo territorial do Brasil, ela está um pouco desvinculada, mas é uma opinião minha, como eu disse, eu não sou especialista, eu estou acompanhando também, mas eu fico pensando nisso, será que faz sentido? É uma ideia própria, né? Que na verdade eles comparam o tempo, né, que o tempo de contágio da Itália e o tempo de contágio do Brasil, e aí eles estão dizendo que pelo tempo o Brasil já está numa situação muito semelhante ao qual se encontrava a Itália no mesmo período. Essa é a comparação, na verdade, que eles estão colocando. Mas é isso. Mas olha, eu até estava vendo um gráfico até que mostra que o pico do coronavírus vai ser entre o dia 6 e o dia 10 de abril. Pelo menos é o que indica que deve ser o pico aqui do coronavírus. Então, está bem próximo. Então, é mais um sinal de alerta para esse risco que a gente está vivendo, né? E a gente tem a situação agravante que a gente teve o carnaval também, né? Com muito estrangeiro no Brasil, com muita gente viajando para fora também. Tem pessoas que são assintomáticas, elas não têm os sintomas da contaminação, né? Mas ainda assim elas estão ali proliferando aquele vírus e elas às vezes nem sabem. Então tem várias questões que agravam a situação que a gente está vivendo e que vão agravar também futuramente. Bom, então, né, eu acho que tá de bom tamanho o nosso papo, né? A ideia era fazer meia hora, mas sabe como é que é, né? A gente acaba estendendo um pouquinho mais, que às vezes tem um comentário aqui, um comentário ali, e aí vai estendendo um pouco mais. Mas eu te agradeço muito, Suelen. Eu até deixo espaço para te despedir aí do pessoal. Então, eu queria agradecer por todos que assistiram a live. É a primeira vez que eu estou participando de uma live, então eu peço perdão também pelos erros que eu possa ter cometido no percurso do caminho. Mas eu acho que do apanhado geral de tudo que foi falado aqui hoje foi muito produtivo. Saliento mais uma vez e parabenizo também o Ciro Gomes, que foi um cara que teve uma fala muito pontual e necessária para esse momento que a gente está vivendo. E, mais uma vez, sobre os apontamentos que ele fez sobre como a gente deve agir nesse momento e como a própria economia vai girar e vai se reacender conforme essa crise
essa pandemia mundial passar. Eu agradeço você também pela oportunidade, pelo convite que você me fez de estar aqui hoje compondo a live, e espero ter outras oportunidades. Claro, com certeza. Uma hora eu te convido aí para participar, de repente, lá do canal A Voz da Legalidade, ou até mesmo aqui. Daí tu vai ter vários homens aqui, mas se tu não te importar. Não. Não, mas eu feminista, pretendo. Não, mas eu pretendo trazer mais mulheres para o canal. É uma ideia que eu estou tendo já. Eu já fiz os convites, né? E aos poucos a gente vai colocando mais mulheres aí na live. Então, né, foi um prazer para mim estar aqui, né? Eu até fiquei surpresa, pensei que tu não ia topar, né? Mas foi uma surpresa aí que tu topou. Mas eu agradeço muito e, claro, agradeço as pessoas que vão nos assistir aí depois e tenham todos uma boa noite. uma boa noite.